Os erros mais comuns das empresas que dizem trabalhar em BIM, mas na verdade não estão. Esse vídeo é para você que possui um escritório de projetos dentro da área de arquitetura, engenharia e construção civil de maneira geral e já tem uma rotina de trabalho em BIM. No entanto, sente que não é tudo aquilo que te prometeram. Você pode até ter feito alguma alteração de equipe ou mesmo se capacitado em algum software BIM para trabalhar, mas está faltando alguma coisa? Olá, eu sou a projetista Mariana, professora e consultora BIM com ênfase em Revit, e hoje eu vou te contar porque a sua empresa não trabalha com BIM de verdade, apesar de você possivelmente trabalhar com algum software BIM como o Revit, por exemplo. O primeiro ciclo de trabalho que quero falar é um exemplo clássico de quem quer dar um passo para o futuro, mas fica preso ao passado. Ao invés de capacitar profissionais antigos, querem implementar o BIM junto com o AutoCAD, porque possivelmente os seus profissionais mais experientes e mais antigos da empresa não sabem nenhum software BIM. Então o ciclo de trabalho vai ficar mais ou menos assim. O engenheiro ou arquiteto cadista define o formato do projeto e desenha em AutoCAD os primeiros traçados e as decisões principais do projeto. Isso vale tanto para a arquitetura quanto para a engenharia complementar, de projetos complementares. Um desenhista ou modelador BIM, ele entra depois de diversas decisões vitais dos projetos já terem sido tomadas. E a função dele é basicamente passar limpo o que existe no AutoCAD para o software BIM, como por exemplo o Revit. Enquanto o restante da equipe continua pensando em AutoCAD, existe alguém contratado que sabe Revit. E essa pessoa vira o menino do Revit, o menino do BIM, e o projeto BIM acaba virando apenas documentação visual ou uma maquete eletrônica qualquer. O modelador ele passa a exercer uma função quase de desenhista técnico. E a empresa acaba criando uma dependência enorme de uma única pessoa, enquanto o restante do escritório fica preso a uma antiga lógica de projetos. Aqui é muito importante a gente entender uma coisa: o modelador BIM é alguém que é muito além de apenas desenhar o projeto. Ele precisa compreender e entender toda a lógica construtiva do que está fazendo. Por isso que o BIM não deveria funcionar como um setor isolado dentro da empresa. O segundo erro está um pouco conectado com o primeiro, que é usar o software BIM apenas como um software de extração de quantitativos. Claro que essa capacidade do BIM é realmente muito poderosa. O problema começa quando a implementação BIM passa a girar em torno apenas disso. Ou seja, é modelado o projeto apenas para conseguir extrair quantitativos, listas de materiais e uma documentação mais rápida. Mas ignora totalmente todo o resto da lógica BIM. E aqui tem um detalhe muito importante: quantitativos automáticos não significam quantitativos corretos. Para que essas informações sejam realmente confiáveis, é necessário que o modelo seja estruturado corretamente, os elementos estejam parametrizados corretamente, as categorias precisam estar organizadas e o processo de modelagem precisa seguir todo um padrão bem metódico. Caso contrário, você apenas trocou um levantamento manual por um levantamento automático cheio de inconsistências. Você pode acabar saindo por aí falando mal do BIM sem estar realmente aplicando ele corretamente. Erro número 3: a compatibilização vira apenas apagar interferências. É muito provável que a primeira vez que você abrir um software BIM de compatibilização, você gere um relatório de interferências muito grande. E se depara assim com essa lista que ela é muito maior do que você imaginou e do que você está habituado a lidar. E é nesse momento que muitas empresas começam a interpretar o BIM de maneira errada. Pois ao invés de entender essas interferências como informações importantes de execução de obra, o foco começa a ser apagar interferências e fazer conflito sumir da tela o mais rápido possível. Mas, de fato, ninguém está preocupado com entender o problema, revisar a solução construtiva, analisar a execução e melhorar todo o projeto. Ninguém está preocupado com isso. A compatibilização BIM não deve funcionar como um caça-conflitos. E é exatamente por isso que eu sempre digo: BIM não resolve problemas de projeto. BIM, na verdade, ajuda a revelar problemas que não eram vistos antes. A interferência, ela não é um problema, ela é um sintoma de um problema que já existia. Só que nós, na fase de projeto, simplesmente não víamos.
E o quarto erro muito comum é uma empresa que só foca na produtividade e velocidade. Já falei em outros vídeos sobre a promessa da produtividade e velocidade dentro dos softwares BIM. Mas, gente, ela só vem depois de muito tempo de estudo. Sabe aquela frase, até ficar bom, piora? Então, na verdade, no BIM é exatamente isso que acontece. As vantagens reais costumam aparecer mais de médio a longo prazo do que imediato. E isso faz com que o processo de implementação BIM pareça lento, cansativo e até frustrante. Pensa comigo, você está desenhando há anos em AutoCAD, já domina os atalhos, fluxos e consegue trabalhar com uma velocidade extremamente rápida dentro da ferramenta. A mesma habilidade poderá ser desenvolvida dentro de um software BIM, mas leva tempo. Afinal, quantos anos levou para você ter essa vivência de AutoCAD? Para você conseguir ser um desenhista, uma pessoa que projeta em AutoCAD extremamente rápido? Levou alguns anos, não é verdade? Ou mesmo vale para um software BIM. Então é aí que a gente começa com um erro muito comum das empresas esperarem que um software BIM tenha a mesma velocidade do que o CAD, de imediato. Mas esse processo exige adaptação, treinamento, mudança de raciocínio, padronização, revisão de fluxo de trabalho e amadurecimento de equipe. Ou seja, existe uma curva natural de aprendizado que deve ser respeitada. Se você ignorar isso, vão começar a surgir modelos imprecisos e aquela frustração não vai passar. Começa a surgir uma resistência ao BIM que muitas vezes a culpa não é do BIM. Então, se a sua empresa se identificou com algum desses itens que eu falei, primeiramente, calma. Isso não necessariamente significa que vocês estão fazendo tudo errado ou que o BIM não é para vocês. Na maioria das vezes, significa apenas que o escritório ainda está passando pela transição CAD-BIM e que ainda não finalizou, porque implementar o BIM não é simplesmente instalar um software novo. É necessário mudar fluxo de trabalho, tomada de decisão, comunicação entre equipes, compatibilização, documentação e principalmente a forma como o escritório está pensando em projeto. É muito importante você ter em mente qual que é o principal foco do BIM, que é em reduzir retrabalho, melhorar a compatibilização, aumentar a previsibilidade em obra e em projeto e trazer mais controle sobre projeto/obra. Só que tudo isso exige maturidade de processo. Então, se hoje a implementação BIM da sua empresa parece um pouco confusa, frustrante ou lenta, talvez o problema não seja o software. Se você precisa de ajuda para se reorganizar e reestruturar sua empresa dentro do mundo BIM, meus contatos estão tanto no QR Code desse vídeo quanto nos links da bio. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, me segue no canal e em todas as redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!